Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining, consultor de vendas de caminhões seminovos, aqui na DAF, Via Trucks ABC. E aqui sim, espero por você, aqui é a minha casa, o ABC, não é mesmo? Em frente à Volkswagen. Porque em alemão o V tem som de F, é isso aí pessoal. Respondendo em vídeo, o comentário do Luiz Avelar, vou ler aqui para vocês, tá bom? Caro amigo e professor Dantas, por gentileza, faça um vídeo sobre a vantagem e desvantagens dos câmbios com relação de últimas marchas overdrive para os segmentos semi-pesados. Outra dúvida, este câmbio overdrive são mais eficientes combinado com diferencial equipado com relações curtas, média longa ou extremamente longa, né? Em questão ao segmento de caminhão semi-pesado. Desejamos que sua opinião técnica a este respeito, qual o melhor câmbio, overdrive ou tradicional? Direct drive. Digo isso que observamos no trecho muito modificado, né? No ramo de hortifruti granjeiros, enfim, os famosos verdureiros e a turma do expresso do horário dos Ceasas, né? Detalhe de sua visão técnica será tendência aos overdrive nos segmentos semi-pesados ou direct drive. O que ele está perguntando? Basicamente, qual é a minha indicação para o semi-pesado em relação à caixa de câmbio, se direct drive, se overdrive, tá bom? Eu vou citar dois exemplos de entrada aqui, ô Luiz Avelar. Eu vou comparar tecnicamente o 24260 da Volks, que ele tem uma transmissão direct drive, uma Eaton FS Fuller Synchronizer, né? 6406A, cuja relação da primeira marcha é 9,01 para 1 e a última marcha é 1 para 1, direct drive, né? Este caminhão ele tem um eixo traseiro Meritor MS 23,245 com as seguintes relações standard, né? Ele simples é 4,10 para 1 e reduzido é 5,59 para 1. Do outro lado da balança vou colocar um Atego 2426 com o mesmo nicho de potência ali, tá? Ele é equipado com a transmissão G85/6, essa sim é uma transmissão overdrive, tá? Relação da primeira marcha 6,7 para 1, última marcha 0,73, tá? Extremamente longa. E este câmbio overdrive, a G85, ela casa com o HL5, né? Uma relação standard do HL5 488-683. Aliás, 684, se eu não me engano, tá? Então é 488-684. 488 simples, 684 reduzido. 488 é a relação de diferencial 839. Quem lembra do 1518, né? 839, que era o mais longo que tinha. Então aí o que acontece? Quando a gente fala de relação diferencial, geralmente, quando você projeta um trem de força, você leva em consideração a rotação de potência máxima. Lembra que o 1518, a rotação dele, a rotação de potência máxima, perdão, do motor OM 352A, entregava 170 cavalos a 2.800 rotações por minuto. Hoje os motores mais modernos trabalham com rotações mais baixas, tá? Então, o que era um diferencial extremamente longo no motor, cuja a rotação de potência máxima aparece em rotações mais altas, pode ser curto. Pode ser um diferencial curto no motor com a rotação de potência máxima se manifestando em rotações mais baixas, tá? Quer um exemplo? Você pega aí um Scania um 142, por exemplo, série 2 lá, né? Aqueles antigos, com eixo traseiro RP830 com a relação 4,78 para 1. Você entendeu? Então você vê, o Scania tem um motor maior, rotação de potência máxima 2.000 RPM, mais precisamente o motor DS 1115 com 305 cavalos, né? A 2.000 RPM, o torque máximo dele era 126 MKGF a 1.300, né? Só para vocês entenderem direitinho o que eu tô falando aqui. Ele era equipado com a GR 871, relação da primeira marcha na época. Na época não, porque existe o câmbio até hoje, né? Usado. 13,58, a última marcha 1 para 1. E esse caminhão poderia vir com o RP 830, que é o que tem cubo redutor, ou com o R770, que era os canelinhos, tá? Então, só para elucidar, Luiz, é o seguinte, o que eu acho melhor, se é overdrive, se é direct drive? Veja bem, ultimamente, ó, eu tô aqui, ó, XFON aqui, ó, eixo traseiro aqui é um Meritor MS 18X, né, 2318X. Provavelmente esse caminhão é um 285. Por que eu falo provavelmente? A grande maioria está vindo standard com essa relação de redução. Então eu tenho uma transmissão direct drive com um eixo traseiro
a relação mais longa. Então a engenharia achou bacana esse tipo de configuração, porque quando você tem a última marcha, ela passa direto ali, né? Então ela não sofre nenhum tipo de redução para chegar na redução final ali do diferencial. Agora, em relação a esse conceito, como é que eu faço então quando você tem um outro exemplo? Eu vou citar um exemplo mais antigo. Por exemplo, aqui, se você tivesse um Actros 2651 com a G330, ele tem sim uma relação diferencial mais reduzida porque a caixa é overdrive. Então veja bem, o que vai determinar, né, o fator economia em relação a uma overdrive, em relação a uma direct drive? Sou a favor de um, sou a favor de outra? Não, pessoal, porque na verdade tudo vai estar interligado a RFT. O que é RFT? Relação final de transmissão. Quer um exemplo? Eu dava aula no Senat com o Iveco Eurotronic 400, né? Um Stralis 400 Eurotronic. A transmissão dele era uma ZF AS Tronic 2630, 16 AS 2630 TO overdrive. A relação da primeira marcha nele é 14,12 e a última 0,83. Porém o diferencial, né, o Meritor 185, ele tem a relação de 3,40. Se você multiplicar 3,40 por 0,83, que é a relação da última marcha, chegaremos em 2,82, ligeiramente mais longo do que esse aqui. Então percebe que a RFT, a relação final de transmissão naquele Iveco que eu dava aula, é até um pouquinho coisa mais longa do que esse aqui. Então o que vale mesmo, de fato, é a RFT, a relação final de transmissão. Muitos vão falar, poxa, mas na overdrive eu tenho uma engrenagem que passa para fazer essa desmultiplicação, então eu tenho uma maior perda por atrito, enfim, aquela coisa toda, né? Que o pessoal, às vezes algumas pessoas irão defender uma direct drive, porque para fazer uma transmissão overdrive você passa por uma outra engrenagem, uma desmultiplicação diferente para fazer uma sobremarcha. E isso, muitas pessoas pensam que tem alguma perda por atrito ali, nessa desmultiplicação. Por isso que às vezes eles dão, né, uma preferência pela direct drive. Tá, pessoal? Mas volto a afirmar para vocês, ao meu modo de ver, vale muito ver assim a RFT, a relação final de transmissão, aquilo que realmente o motor vai encontrar pela frente para fazer força para mover o caminhão para frente ali. Então nós temos várias configurações de trem de força. Comparando o Atego, que tem uma overdrive, um diferencial mais curto, com o Vox 2660, que tem uma direct drive com um diferencial mais longo em termos, né? Porque se você pegar o Atego ali, que é 488, e multiplicar por 0,73, vai dar uma RFT de 3,56 para 1. Então em última marcha o Atego vai estar com uma relação, com as rotações até mais baixas do que o 2660 da Vox. Por outro lado, de morro acima, né, o Vox, por ter o diferencial um pouco mais curto, você faz com que em todas as marchas ali você tenha um esforço um pouco menor do motor de morro acima. Então é uma coisa assim muito relativa, tá? É aquilo que eu falei, a gente tem que fazer a soma da relação final de transmissão para ver o que o motor vai encontrar dali para trás, né, ó. Deixa eu pôr o dedo no lugar certo aqui. Opa, tá meio esquisito aqui, ó. Vem cá. Dali para trás que eu falo, pessoal, do conjunto embreagem, né? Opa, pra lá. O que o motor vai encontrar daqui para trás em termos de trem de força? Quais são os esforços que o motor vai precisar fazer para que a sua potência e torque chegue ali, ó. Ali aonde? Aqui nas rodas. E tudo isso envolve uma série de fatores, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma transmissão superdimensionada para uma determinada aplicação, eu tenho sim mais perda por atrito, porque eu vou ter engrenagens mais pesadas, aquela coisa toda. Se eu tenho baita de um cardan reforçado ao extremo, né, sem necessidade, se eu tenho um diferencial cujas peças internas são extremamente assim, aquela coisa muito robusta demais da conta. Quer um exemplo? Eu tenho o Actros aqui no pátio, que ele está com HL8, ele é extremamente robusto.
a coroa daquele diferencial tem 485 milímetros. Porém, o que a Mercedes fez para deixar o caminhão um pouco mais econômico? Criou o eixo traseiro RA 440, né? Que é baseado no HL6. Então você tem ali uma coroa de 440 milímetros, você tem menos perdas por atrito, tem um compartimento interno que o óleo pega na quantidade exata para ter menos resistência hidráulica, né, do óleo do diferencial. Olha só, até nisso a Mercedes pensou, né, para que você tenha o maior aproveitamento possível, fazendo com que a potência e o torque chegue até as rodas com o mínimo de perdas possível, tá bom? Então, Luiz, é o seguinte, a sua pergunta é em relação se é overdrive, se é direct drive. Rapaz, assim, vai depender muito da sua aplicação. Leve em consideração sempre a RFT, tá? A relação final de transmissão é muito simples. Se for um direct drive, você vai considerar a relação do diferencial. Se for uma overdrive, você vai multiplicar a relação do diferencial pela última marcha, aí você vai ter, né, a sua RFT, a sua relação final de transmissão. Tá bom, pessoal? E aqui, ó, do lado desse bicho bonito aqui, olha só, tem um vídeo desse caminhão no canal aí, ó. Vamos agradecer a Deus, agradeço a todos vocês, né? E lembre-se, está passando aqui em frente à Via Trucks ABC, venha tomar um café conosco. Venha conhecer os nossos seminovos, agora eles ficam aqui, ó, na frente, tá? Venha conhecer também os caminhões DAF. O pessoal de Novos espera por você, assim como eu espero por você, para conhecer os nossos caminhões seminovos. Vamos agradecer a Deus. Agradeço a todos vocês. Anderson Dantas da Ecotrain, diretamente da DAF, Via Trucks ABC. Espero por você.